já sabe como é, né? A movimentação vai estar intensa também no Maceió Shopping. Agora, falando de um papel relevante também para a parte turística da nossa capital e do município de Marechal Deodoro, também falando de situações relacionadas ao equilíbrio do meio ambiente e do ecossistema, a Lagoa Mundaú, que na verdade é uma laguna porque faz seu encontro com o mar, desempenha um papel crucial em uma vasta região extaurina, possuindo uma significativa relevância tanto social quanto ambiental. Esse ecossistema serve também como um local de reprodução para diversos organismos marinhos, inclusive, né, incluindo peixes, né, popularmente conhecido como carapeba. É um local também que é propício para esse tipo de situação. Essa espécie de peixe migra do oceano para a laguna durante o período reprodutivo, desempenhando um papel fundamental na culinária local aqui em Alagoas. Nós vamos falar também dos impactos ambientais desse complexo estuarino Mundaú-Manguaba com o pesquisador Rodney Kozlovski, ele que nos dá o prazer aqui no estúdio para poder falar como tem sido esses estudos, as pesquisas têm sido desenvolvidas também e qual é o atual cenário desses dois locais que têm um papel fundamental para a sobrevivência de diversas famílias em Maceió e na região ali de Marechal Deodoro, do Pilar, no entorno desse complexo. Uma ótima tarde para você, Rodney. Boa tarde, Vinderlan. Boa tarde a toda a audiência aí que nos acompanha por todas as bases, né, de transmissão. Quando a gente fala um pouco do complexo estuarino Mundaú-Manguaba, né, a gente está falando de um ecossistema que recebe, né, influência de mais de aproximadamente 30 municípios. Eles se ligam indiretamente. Vamos fazer o seguinte, Rodney, só pedindo licença a você, tá certo? Enquanto nós vamos aqui trazendo a possibilidade do Rodney explicar esta situação sobre a realidade, né, do complexo lagunar, né, o Mundaú-Manguaba, principalmente dessas pesquisas que estão sendo realizadas. Por favor, Rodney. Sim, Vanderlan. Me escutam bem? Agora. Sim, perfeito. Então, o que a gente nota é que como esse complexo estuarino, ele reúne essas duas lagunas que você falou muito bem, a gente trata como lagoa, mas na verdade são lagunas, né? E elas são de extrema importância, porque se trata de um estuário, como a gente fala, um complexo estuarino. Então, quando a gente fala do estuário, a gente está dizendo que ali é um berçário de espécies. E a gente tem espécies de peixes que migram para aquela região para fazer ali a sua desova. Algumas espécies que desovam no oceano e que migram para ali também para fazer o crescimento, a engorda e parte do seu ciclo de vida para depois voltar para o mar aberto, né? Então é um ecossistema de extrema importância. É de extrema importância também para as comunidades que vivem às margens desses complexos, né, desse complexo todo, dessas duas lagunas, e pessoas que realmente vivem da pesca, vivem, né, da existência focada no consumo do pescado que é retirado da laguna dia após dia, fazendo com que isso seja uma coisa já ancestral, que essas pessoas carregam com elas. E muitos dos pescadores que a gente trabalha em nossas incursões de campo, a gente sempre conversa com eles e a gente nota que eles têm uma preocupação muito grande com qual é o futuro das lagunas, né? Principalmente a Mundaú. E a gente que é pesquisador, às vezes, vai ali rotineiramente fazendo fotografias do ecossistema, tendo essa possibilidade de verificar usando parâmetros científicos para poder saber como está o ecossistema, em que situação a gente encontra e nota também que às vezes o pescado, ele por si só diz tudo, né, para um pesquisador. Eu não preciso coletar amostras, às vezes, do solo, do fundo da laguna para saber como está o ecossistema. O próprio pescado já traz elementos substanciais, é isso? O próprio pescado pode trazer elementos substanciais. E aí a gente fala de um ser que vive dentro do pescado, como, por exemplo, os parasitas, né, os vermes que habitam o interior desse pescado. Esses vermes, eles são extremamente sensíveis e eles conseguem detectar, por exemplo, metais pesados que estão presentes naquele ecossistema.
Então, assim, às vezes, dependendo do metal pesado, a gente pode falar, por exemplo, aí do chumbo. Às vezes ele vai detectar 10 mil vezes mais chumbo do que o próprio pescado tem capacidade de absorver. Então, o parasito ele age ali de uma forma muito importante, até mesmo para a dinâmica do crescimento desses animais que estão ali na lagoa, né? Isso coloca por tabela, Rodney, a vida das pessoas que dependem do consumo desses alimentos ali também, quando tem números como esse, através dessas pesquisas, através também de dados que você levanta pelos próprios pescados, isso pode colocar também em risco um número elevado, por exemplo, de chumbo para a vida das pessoas? Lá no SESMAC, a gente teve um edital aberto pela FAPEAL, né, que foi bem bacana. A gente pôde fazer um trabalho junto com o pessoal de São Paulo, junto com o pessoal da FAPESP. E esse edital que foi aberto, Viderlan, ele foi interessante porque ele deu essa possibilidade da gente ter parceiros que tinham tecnologias que a gente ainda não detinha aqui, Sim. mas que tinha possibilidade de futuro, né, de ter também aqui no estado de Alagoas. E aí a gente fez um histórico com vários elementos, né, a gente chama de elementos traços, né, alguns metais pesados que estavam ali presentes na análise, né, parte do fígado, parte do filé do pescado e também dos parasitos. Então, a gente pôde analisar a bioacumulação que ocorreu em cada um desses elementos que foi amostrado. E aí a gente nota que o parasito ele está indicando que existe, mas graças a Deus a gente tem a possibilidade de ver que o pescado ele tem uma diversidade de alimentação e ele acaba bioacumulando um pouco menos no seu tecido, que é o tecido muscular. Sim. Que a gente se alimenta. Então, ainda bem que isso vem acontecendo de maneira um pouco mais lenta no corpo desse peixe que está sendo consumido. Mas isso não impede também do alerta, né, Rodney? Quando se fala, por exemplo, da educação, né, das pessoas em tratar esse complexo lagunar com mais carinho, com mais responsabilidade. Quando se fala, por exemplo, nos períodos secos, e tenho a oportunidade também de desfrutar desse paraíso, porque sou maceoense e acho maravilhosas essas belezas naturais que Maceió tem. E quando você tem períodos secos, nós percebemos que alguns trechos da própria Laguna Mundaú apresenta aspecto de pântano. Sim. Por que essa situação? Teria explicação feita através de pesquisas? Tem explicação, sim, Vinderlan. Na verdade, o que a gente tem, assim, o maior temor que a gente tem quando a gente trabalha com um ecossistema desse porte é que você imagina o seguinte: as lagunas ali, elas são bacias, né? Então, a gente tem todos os municípios para cima dessas bacias, principalmente do Rio Mundaú e do Rio Paraíba do Meio, recebem afluentes de vários municípios diferentes. E então, o que acontece? O destino final é o complexo estuarino lagunar. O que a gente tem que preconizar é que as prefeituras desses municípios façam trabalhos minuciosos de estudo dentro das suas jurisdições para investir em ações que façam com que esses locais sejam preservados e a gente consiga preservar a água na origem. Como que seria isso? Estudos que você consiga levar, por exemplo, a recomposição de mata ciliar de alguns desses rios, que a gente consiga também fazer a conscientização das pessoas com relação à água que nasce nesses municípios, para que a gente tenha menor impacto no curso dessa água, para que ela traga menos material particulado para dentro da calha principal do rio e que isso chegue cada vez menos no complexo estuarino lagunar. E uma coisa também que não pode deixar de ser falado, principalmente quando a gente fala de Laguna Mundaú, a gente tem hoje várias, não é uma, não são duas, são várias línguas negras desaguando diretamente, são efluentes sem tratamento, in natura, chegando diretamente nesse ecossistema. Então, assim, é um dó muito grande a gente ver isso acontecendo em pleno século XXI,
não poderia. Existem várias normativas da Agência Nacional de Água que dizem do uso, né, e os benefícios desse uso para os municípios, do uso da água. E uma resumindo de maneira geral, é que se você usa água, você deve devolver essa água tratada com melhor ou igual qualidade que você captou. E a maioria dos municípios ainda não faz esse tipo de gestão da sua água. Então, Isso quem paga é o ambiente. Aí a gente vai notando que aquela nossa bacia, que eu denominei como bacia, né? Ela está recebendo cada dia mais sedimento. Sedimento por quê? Porque o prefeito A, o prefeito B, não teve um secretário de meio ambiente que realmente trabalhou no município para manter aquela água. Entenda o seguinte, lá em cima é a caixa d'água, aqui embaixo é o ralo. Então, se a gente não trabalha com essa dinâmica, pensando dessa maneira, o que a gente vai ter realmente é um problema gravíssimo, podendo daqui a uma década, duas, sem prazo determinado, realmente você encontrar um pântano ali, infelizmente. É uma notícia que nos deixa, assim, bastante preocupados, né, quando se fala desta situação. Nós estamos recebendo aqui no estúdio o professor Rodney Kozlovski, ele que é pesquisador, falando também do Complexo Taurino Mundaú-Manguaba, né, falando aqui sobre essa situação, principalmente nos quesitos que nós estamos acostumados a bater de poluição e que pode, sim, provocar, dentro de mais algumas décadas, sendo muito otimista, né, o fim da vida ali, por exemplo, na Lagoa Mundaú. Não tem como a gente deixar, não sou pesquisador, mas acredito que pelo caminho, pelo que está sendo colocado aqui pelo pesquisador, acredito que é esse o caminho, se não tiver uma mudança de comportamento das gestões públicas e da própria sociedade, né? Com certeza, ó, a gente está tendo aí vários alertas, né, climáticos, né? Todo ano a gente vê que vários estados têm desastres acontecendo em em escala menor, né? Mas quando a gente vê uma situação como a situação do Rio Grande do Sul, por exemplo, a gente nota existem várias nuances que vão acontecendo ao longo de um tempo e se a gente não dá a real atenção para isso, isso pode se tornar um problema grave no futuro. Lembrar que o complexo estuarino, ele tem uma resiliência muito grande. A gente sempre fala, né? Os pescadores às vezes perguntam, professor, vai acabar realmente o sururu? Assim, o sururu pode diminuir, ele pode chegar a diminuir, mas a lagoa é tão viva, a resiliência é tão grande que ele vai voltar. Oh, que bom que vai voltar, professor. Esse período que é considerado um período em que existe uma alteração de salinidade, é isso? Com que certeza. Acaba prejudicando também a produção natural, né, do sururu, né, nesse momento. Aí gera aquela escassez, é isso? Com certeza, é isso aí, é cíclico. Mas aí você imagina o seguinte, nós temos as estações muito bem definidas, né? E aqui no Nordeste a gente costuma dizer o seguinte, aqui a gente tem cheia e seca, né? A gente não tem aqui... Sim. A gente tem muito bem demarcada a quadra chuvosa aqui, né? E aí a gente nota que na quadra chuvosa a laguna tem que estar bem para receber o aporte de água que vai chegar. Vai chegar água doce com vontade, né? Agora, se a gente começa a ter um assoreamento e essa água não tem como drenar para o oceano, e ainda junto com isso, se a gente tiver uma mudança, uma entrada de uma frente fria que vai influenciar toda a parte marítima, a gente pode ter realmente aí um problema grave de baixa de salinidade dentro de um ecossistema que tem que ter a sua salinidade garantida para que tudo funcione bem ali. Eu gostaria de te agradecer pela visita aqui ao estúdio para poder falar de um tema tão importante, tá certo? Vou te deixar à vontade nessa câmera para suas considerações e muito obrigado. Volte outras vezes aqui, Rodney, aqui é o nosso estúdio, tá certo? Eu que agradeço, Vinderlan, agradeço em nome do Centro Universitário SESMAC, né, pelo convite que vocês fizeram, em nome do Programa de Pós-Graduação Análise de Sistemas Ambientais, né, do SESMAC, dizer para a população que você que gosta aí de frequentar a Laguna Mundaú, que gosta de utilizar o local como balneário, faça seu papel aí nessa fiscalização, no seu papel ecológico também, você é parte daquele meio ali. E lembrar também, assim, ó, quer comer o peixe, vamos comer o peixe cozido ou bem fritinho, evitar comer peixe cru, porque o peixe cru ele pode ter, a gente pode até depois conversar mais sobre isso, né, numa outra
outra ocasião, mas hoje nós temos aí alguns probleminhas que estão começando a surgir a partir do consumo da carne do peixe cru ou mal cozida. Então a gente também tem que ter essa preocupação. Muito bom esse alerta, tá certo? E numa próxima oportunidade nós vamos falar com certeza sobre esse assunto. Muito obrigado, viu, Rodney? Eu é que agradeço. Rodney Kozlowski, ele que é pesquisador, falando aqui com a gente no estúdio. Lembrando que esse material também será publicado no nosso canal no YouTube, Gazeta News AL, toda a repercussão no portal Gazeta Web, o mais completo portal de notícias de Alagoas, e também nesta quarta-feira na Gazeta de Alagoas, 90 anos, evoluindo sempre a informação. Nós vamos agora a um rápido intervalo, daqui a pouco o terceiro e último bloco do Gazeta News, edição da tarde desta terça-feira. Voltamos já com imagens da capital alagoana. Vamos aqui mais uma passagem de bloco pedindo para você. Continue conosco, tá certo? Porque é rapidinho mesmo, voltamos já.